Bom dia, irmãos e irmãs. O Franklin não está aqui. Está ali atrás. Eu quero avisar que o avião dele não caiu. Vamos buscar a orientação de Deus para esses momentos que nós teremos meditando na sua palavra. Senhor, te agradecemos pela tua palavra, pelos ensinamentos que ela contém. Te pedimos que tu nos auxilies a sermos aplicadores deles nas nossas vidas. E agora elucida essas questões ao nosso caminhar, para que possamos te glorificar também por tudo quanto tu tens feito nas nossas vidas e na vida da igreja, na realização dessa conferência também, proporcionando momentos em que podemos nos concentrar nos teus ensinamentos. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, ontem nós tivemos oportunidade de abrir esse assunto que é Cristo e a firmeza da igreja. E a primeira coisa que eu falei é que eu iria falar sobre firmeza da igreja e não sobre fundamentos. Fundamentos é o tema que está debaixo da responsabilidade do pastor Franklin, que está conosco, pastor mestre, escritor, dileto amigo de longos anos, e ele estará falando sobre isso hoje à noite, né? E amanhã. Hoje à noite e amanhã. Mas o nosso tópico era firmeza da igreja, e nós ontem cobrimos o primeiro tópico, que é esse que está projetado aí. A firmeza da igreja tem a sua fonte na consistência de sua missão por uma sólida compreensão e aplicação da palavra de Deus na vida dos que a integram. Esse foi o tema nosso ontem, quando nós falamos sobre a firmeza da igreja. Mas, na realidade, nós dissemos que estávamos definindo firmeza. Estávamos definindo firmeza como um conjunto de três fatores aqui. Primeiro, o que nós abordamos, que é consistência na missão. Ouvir e praticar a palavra de Deus. Segundo, coragem na proclamação das verdades. E terceiro, coerência na apresentação das doutrinas, as doutrinas cardeais da fé cristã. E ao darmos essa definição, nós sentimos a necessidade de irmos até 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, e relembrar o que aquele texto nos diz sobre a identidade e sobre a missão da igreja. A identidade: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, e uma missão, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E um dos pontos centrais que nós falamos ontem é de que a igreja ela é constituída pelo povo de Deus. Esses que são chamados para fora, eleitos, pela soberana vontade de Deus, que tem os olhos abertos, que se jogam aos pés da cruz, ansiando pelo recebimento de um Deus que é santo, que é puro, que é justo, e no qual nós só podemos adentrar, na presença do qual só podemos adentrar através do sacrifício de Cristo Jesus. O Espírito Santo abre os nossos olhos para a nossa situação de pecaminosidade e abre os olhos também para que nós contemplemos a majestade e a santidade de Deus. E são pessoas como eu, como você, que fazem a igreja. E, consequentemente, quando nós falamos da firmeza da igreja, nós estamos falando da firmeza individual de cada um. E quando nós falamos de firmeza, vem a lembrança de rocha, de pedra, e nós vimos ontem como essas expressões são figuras
figurativas do posicionamento do próprio Cristo Jesus, que é a rocha e a pedra angular, mas também que nós somos firmados na rocha quando obedecemos à palavra de Deus. Vimos isso lá em Mateus capítulo 27. E por isso que a firmeza da igreja vai depender da firmeza de cada um de nós, da firmeza individual que nós tivermos no caminhar cristão. A firmeza vai depender da consistência dessa compreensão que nós temos de que a palavra de Deus tem que ser aplicada, independentemente das circunstâncias. Nós temos que estar direcionando nossas vidas para aplicar a palavra de Deus e sermos não somente ouvintes, mas aqueles que aplicam, que praticam a palavra de Deus em suas vidas. Sem isso, não há firmeza, sem isso não há rumo, sem isso a igreja ela anda à deriva, porque os seus membros estarão também andando à deriva, ou estarão simplesmente, complacentemente, apenas ouvindo, mas não praticando as verdades da fé cristã nos seus lares, no seu trabalho, na sociedade, em todas as esferas da vida às quais Deus os colocar. E assim chegamos, então, como estamos utilizando a nossa definição como esboço daquilo que temos que apresentar, chegamos ao segundo ponto, que é a firmeza da igreja é evidenciada pela coragem na proclamação das verdades do Evangelho, independentemente das circunstâncias. A firmeza da igreja vai ser evidenciada pela coragem. E, mais uma vez, essa é uma questão bem individual. Nós temos que ser corajosos. Nós temos que ser corajosos na proclamação das verdades do Evangelho, a qual nós fomos comissionados a fazer, independentemente das circunstâncias que nos cercam. E o Espírito Santo é que vai nos capacitar a sermos servos fiéis no processo de santificação. É Ele que vai consolidar essa coragem que nós devemos ter para a proclamação do Evangelho. E eu vejo que é nesse sentido também, nessa proclamação do Evangelho em uma igreja que não começou no Novo Testamento, mas que está numa nova era no Novo Testamento, uma era que nós poderíamos chamar a era de internacionalização da igreja, onde ela se alastra por todos os povos, tribos, nações, onde a proclamação do Evangelho ela é agora colocada como obrigação, corporativamente falando, ali a cada membro da igreja, quando Jesus Cristo dá a grande comissão, em Mateus capítulo 28 e passagens correlatas, e nós temos o ide lá como mandamento, nós temos o Espírito Santo como sendo aquele que vai substituir a presença física de Cristo na igreja. O reverendo Tarcísio fez menção disso ontem, dizendo que às vezes a gente fica almejando um momento onde diríamos, se apenas eu estivesse ali como um dos discípulos, se somente eu pudesse ouvir as palavras diretamente de Cristo. Esse anseio é tão grande que nós temos até as nossas Bíblias com letras vermelhas, que são as palavras de Cristo, que chegam a dar a ideia de que aquelas palavras são mais inspiradas do que as outras. Não, a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo de Deus em sua totalidade. Mas Jesus Cristo, ele esteve por um momento aqui na terra, ele assumiu a natureza humana para sempre, e ele faz uma promessa. E a promessa é em que sentido? É exatamente desse que seria o Consolador, aquele que iria confortar, aquele que viria numa situação toda especial para essa igreja, nessa fase neotestamentária. Ele seria exatamente o aglutinador da igreja, aquele que manteria a igreja coesa, agora que não tem a presença física de Cristo, mas ele trabalha de uma forma toda especial. E não significa que ele não
habitasse no coração das pessoas no Antigo Testamento. Não significa que o processo de salvação no Antigo Testamento fosse diferente. Só há um nome através do qual há salvação, que é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós olhamos para trás com toda a vantagem da história, com toda a vantagem de poder ver todas essas coisas se unindo e apresentando uma visão completa daquelas coisas que eram somente sombras no Antigo Testamento, mas eles tinham que confiar no Messias que haveria de vir. E ao confiar nesse Messias, qual era a garantia da salvação? É a mesma nossa, era o Espírito Santo de Deus. Às vezes os crentes têm a impressão, a ideia de que o Espírito Santo é como se fosse a terceira pessoa da Trindade que ficou adormecida no Antigo Testamento. E ela é redespertada no Novo Testamento, enquanto que a palavra de Deus nos ensina de forma diferente. Ela mostra a atividade da Trindade em todas as áreas e fases da existência humana. A Trindade eterna, ela está ativamente envolvida em tudo. O Espírito Santo é fonte de muitas bênçãos, fonte de inspiração, fonte de conforto, fonte de coragem também. É aquele Consolador, é aquele que está conosco, habita em nós, e é Ele que vai imprimir coragem e que vai também nos possibilitar que nós sejamos praticantes e não apenas ouvintes. Mas permitam-me aqui uma pequena digressão, um desvio um pouco do meu tema principal, para falar um pouquinho só, muito rapidamente, dessa multiforme atuação do Espírito Santo, porque eu creio que tanta confusão na igreja nos dias de hoje poderia ser decidida se tivéssemos uma compreensão adequada de que o Espírito Santo, ele não age somente numa capacidade, mas ele age de muitas maneiras, ele tem uma multiforme atuação. Por que é que nós temos essa ideia de que o Espírito Santo não estava no Antigo Testamento, ele só vem no Novo Testamento? Nós confundimos a questão da promessa de Jesus Cristo. Mas ele prometeu em que sentido? E nos demais sentidos o Espírito Santo já não atuava? Por certo, sim. Então eu creio que quando nós entendemos e estudamos um pouco essas múltiplas atividades do Espírito Santo, nós podemos apreciar um pouco mais como a Trindade está envolvida plenamente nessa salvação, nesse plano de salvação e nessa mística união que nós temos com Deus, naquilo que nós conhecemos como sendo a Igreja de Cristo Jesus. O Espírito Santo, nós aprendemos na palavra que ele age como agente revelador de Cristo. Essa certamente é uma das suas grandes funções, na conversão, na regeneração, como agente da graça eficaz. É aquele que vai e abre os olhos, é aquele que acompanha a mensagem, a pregação, e faz com que as pessoas se apercebam de sua pecaminosidade, insignificância e da majestade de Deus. É aquele que na mensagem da igreja faz com que ela proclame a pessoa de Cristo. Ou não é o próprio Cristo que nos diz que ele não falará de si mesmo? Quantas confusões não seriam eliminadas na igreja contemporânea se nós compreendêssemos isso? Às vezes temos uma reversão de funções e temos culto ao Espírito Santo, temos uma ênfase ao Espírito Santo, quando na realidade nós vemos que nesse relacionamento de Deus com o homem, aquilo que nós chamamos a Trindade econômica, ou seja, na administração das ações da Trindade, nós temos o Espírito Santo como revelador de Cristo Jesus. Certamente ele age também como penhor da salvação na vida dos convertidos.
E nesse aspecto é que eu digo que ele sempre agiu como penhor da salvação, sempre foi aquele que era a garantia, o garantidor, sempre fez morada naqueles que constituíam e constituem o povo de Deus. Como testemunho da conversão, como selo, ele é chamado de selo de aprovação, como aquele que dá a convicção de que aquele que é poderoso para nos chamar vai nos levar até o final, até a glorificação. E certamente, como penhor da salvação, ele é o agente de santificação. Em sua morada, ele ilumina o nosso entendimento para a compreensão das Escrituras, da vontade preceptiva de Deus, confirma os dons naturais, dos quais ele é o doador, nos dá acesso direto ao Pai, porque ele habita em nós. Mas o Espírito Santo também, ele é agente da graça comum. Ele é doador das bênçãos que caem sobre todos os homens. A chuva cai sobre o justo e sobre o iníquo, diz a palavra de Deus, sobre os crentes e sobre os descrentes. E também nessa capacidade, como agente da graça comum, ele restringe o pecado, ele não permite que o pecado no mundo vá à sua exteriorização lógica, de tal maneira que todas as vidas pereceriam porque a iniquidade iria proliferar. Não, o Espírito Santo detém para que os propósitos de Deus sejam cumpridos aqui e sejam cumpridos através da igreja. Como agente da graça comum, o Espírito Santo é aquele que trabalha de uma forma geral, genérica, em toda a criação. Mas eu identifico também na palavra de Deus que o Espírito Santo age como agente aglutinador da igreja. É aquilo que eu me referi já no início. Ele é o substituto da presença física de Cristo. Ele é o preservador. É ele que está agindo e não deixando que as portas do inferno prevaleçam sobre ela. É ele que vem como consolador, confortador, substitui a presença física de Cristo. E é nesse sentido que ele é prometido por Cristo Jesus. A igreja agora perde a sua identidade nacional, aquilo que mantinha coesa o povo de Deus, aquela instituição que mantinha coeso o povo de Deus, era a nação de Israel, com suas leis, com as suas ordenanças. Mas agora a igreja ela é lançada como testemunho, como proclamadora das boas novas de salvação, e é essa igreja que perde uma identidade nacional, mas que recebe uma identidade toda especial, como nós vimos lá em 1 Pedro capítulo 2, nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. E o que é que faz com que nós aqui estejamos meditando na palavra de Deus e falando as coisas de Deus e recebendo irmãos aqui do Zâmbia, de uma terra tão distante, e tenhamos a mesma maneira de comunicação, o mesmo linguajar, os mesmos propósitos, os mesmos problemas espirituais com os quais nós lidamos, as mesmas necessidades de atravessar barreiras? O que é que faz isso? O que é que nos dá essa união de pessoas que nós nunca vimos antes, nunca encontramos antes, a não ser o Espírito Santo de Deus? É nesse sentido que ele é prometido ali por Cristo Jesus. E nós poderíamos aí também alinhar, e pode ser que nós tenhamos ainda mais alguma outra atividade do Espírito Santo, mas só para terminar essa relação, o Espírito Santo age como ele é agente capacitador de pessoas específicas para situações especiais, com poderes, dons ou bênçãos extraordinários. E nesse sentido é que ele vem, capacita, às vezes possibilita para aquela situação especial, como no caso de Sansão, onde ele é capacitado e extraordinariamente ele realiza aquilo que tinha que ser realizado
lá no Antigo Testamento, pelo poder de Deus, e tantas outras personagens do Antigo Testamento que nós poderíamos identificar a capacitação específica e especial do Espírito Santo de Deus, como lá no registro em Números, capítulo 11, quando Moisés tem aqueles 70 anciãos que vêm e profetizam por um momento, por um tempo específico, e aí diz o texto, e depois nunca mais. E aí a gente pergunta, mas Deus não é o mesmo? Certamente é o mesmo, mas Ele age de maneira específica, pontual, de acordo com o seu plano. E nesse sentido nós vemos também a sua ação extraordinária na igreja iniciante que caminhava ali neotestamentária, nessa nova era de internacionalização. Então, irmãos, o Espírito Santo de Deus, nós temos que entender Ele como atuante em todas essas áreas, em todas essas ações, em todas essas esferas, permeando o plano de Deus e objetivando a firmeza da igreja. Firmeza essa que vai existir na medida em que aqueles que integram a igreja, que somos eu e você, aderimos à palavra de Deus e praticamos essa palavra nas nossas ações, no nosso caminhar, na nossa marcha. Ora, a própria palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo. E ele retrata a igreja como um exército em marcha. A igreja está avançando. A igreja está avançando de tal maneira que nós temos lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, notem mais uma vez a figura da pedra, da rocha, sobre esta pedra edificarei minha igreja. A igreja que está agora se expandindo. E aí o que é que diz aí? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vocês já viram uma porta caminhando, andando? Não. Vocês já viram uma porta ser levada na frente de um exército? Não. Quem é que está marchando aqui? Quem está marchando é a igreja. É a igreja que está marchando, conquistando, se expandindo, proclamando. E para isso ela precisa de coragem, para isso ela precisa de firmeza. E o que Cristo está dizendo, vão existir bolsões que estão cercados, vão existir pessoas que estão resistentes, vão existir instituições que estão erguendo os muros e fortificando, escorando as portas. Essas são as portas do inferno. O inferno está aqui na defensiva, a igreja está atacando. A igreja é a igreja militante, é a igreja que está avançando. Ah, mas não existe fortaleza que possa resistir o poder de Deus. As portas do inferno não vão prevalecer contra essa marcha da igreja. Essas portas serão derrubadas, serão arrombadas. A igreja continuará a sua marcha e o inferno vai correndo e vai erguer alguma outra instituição e vai construir outra porta rapidamente, mas a igreja continuará a sua marcha. E Deus vem preservando a sua igreja através dos séculos, exatamente cumprindo essa promessa que foi colocada aqui em Mateus 16, quando ele está falando com Pedro. Mas aí vem uma pergunta, normalmente quando a gente vê esse texto aqui sobre esta pedra, edificarei minha igreja, de tal maneira que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem é a pedra? Quem é a pedra? Quem é a pedra? Será que a pedra é Pedro? Alguns têm feito essa comparação pela similaridade de nomes. A Igreja Católica certamente
fez essa identificação de que Pedro foi o primeiro papa em cima dessa declaração e, consequentemente, você tem que ter várias pedras, vários papas nessa construção da igreja. Será que Pedro é a pedra? Será que Cristo está se referindo a si mesmo? Bom, certamente Cristo é comparado a uma rocha, a uma pedra. Certamente, num certo sentido, Jesus Cristo é a rocha firme sobre qual ou sobre quem todas as coisas estão firmadas e sustentadas, e não somente a igreja, mas todo o universo. Mas, especificamente, a referência de Jesus Cristo aqui é a confissão de Pedro. O que foi que Pedro disse no versículo que precede aqui o versículo 16, quando Jesus Cristo disse quem é que o povo está dizendo que eu sou, e aí no final ele diz, e vós quem dizeis que eu sou? E Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí é que ele responde, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É essa confissão. Certamente Cristo está englobado na confissão, mas é o reconhecimento de que Cristo é o Filho do Deus vivo, é o todo-poderoso Deus, é o Messias prometido. E é pela proclamação dessa mensagem, pela repetição e pela repetibilidade dessa confissão, que a igreja vai ser edificada. É pela obediência a esse Cristo que a igreja seria edificada. É pela consistência e fidelidade na missão gerada por essa confissão e na palavra desse Cristo, como nós vimos lá em Mateus, que a casa é edificada sobre a pedra. E a igreja vai avançando. E é essa proclamação, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Há um Salvador, Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo. O inferno está derrotado, as boas novas de salvação estão aqui. É essa proclamação que tem que ser feita com coragem. É isso que vai levando essa igreja na sua marcha constante e triunfante, avançando. É uma marcha de batalha. É uma conquista de vidas. Vidas que estão aprisionadas pelo inferno. É uma quebra de grilhões, de cadeias. É como se essas vidas aprisionadas pelo inferno, nós viéssemos não somente com a chave, mas com grandes alicates ali, cortando as correntes e libertando, porque temos a mensagem de vida, as palavras de vida, baseadas nessa confissão, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É a derrubada de portas erguidas pelo reino das trevas. E para isso, irmãos e irmãs, é necessário coragem. A firmeza da igreja, o nome já diz, requer coragem, para que sejamos firmes no nosso caminhar. Coragem é firmeza. Coragem é firmeza. E a Bíblia nos insta a sermos corajosos. Coragem é também o contrário de covardia. Coragem é também o contrário de vergonha. E o que é que Paulo diz sobre esses sentimentos? Covardia, vergonha, que faz com que nós sejamos passivos e não ativos nessa batalha, que nós recuemos lá para as fileiras de trás e não queiramos estar na linha de frente, que nós nos recusemos a empunhar as armas da batalha, a própria palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Paulo diz lá em Romanos capítulo 15, versículo 16, pois não me avergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego.
Paulo não se envergonhava, ele não se acovardava. Paulo era firme na sua proclamação, e ao ser firme na sua proclamação, ele estava também entrelaçando a sua firmeza com a firmeza da igreja. Ele estava promovendo a firmeza da igreja pela sua coragem em levar à frente a proclamação do Evangelho. E qual é o conselho dele a Timóteo, o jovem pastor? Ele também diz ao jovem pastor Timóteo que ele deve ser firme, ele deve ser corajoso, ele não pode ser covarde. Na realidade, ele diz assim em 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 7 e 8, ele diz: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. Veja, o Espírito Santo que habita em nós, é Ele que vai nos dar coragem, e essa coragem não significa que nós sejamos brutos, insensatos, mas que nós vamos prosseguir com prudência, mas conscientes do poder que temos. Nós manuseamos o maior poder do mundo, nós manuseamos o poder central do universo, que é aquele que emana de um Deus soberano, está em nossas mãos, está na igreja, está na vida de cada um de nós. Como é que nós podemos nos acovardar, ter um espírito de covardia? E é um poder que ele se reflete na forma amorosa como nós levamos à frente essa batalha também. Amorosa para com os nossos, amorosa para com aqueles que nós estamos conquistando também. Moderação sem arroubos inconsequentes, onde o orgulho humano começa a sobressair. Não, é sempre atribuindo o poder a Deus, a glória a Deus em cada passo do nosso caminhar. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor. Ah, irmãos, que coisa triste quando nós nos envergonhamos do testemunho. Eu quero participar da batalha, como você dissesse, mas eu vou ser agente secreto. Ninguém vai descobrir que eu faço parte desse exército, eu vou me infiltrar e ninguém vai descobrir. Antes que você perceba, você já está no campo do inimigo, falando como ele, agindo como ele, e cuidado com sua vida. Não, nós não podemos ter vergonha do testemunho do nosso Senhor, nem do encarcerado que sou eu. Aí Paulo faz uma referência a si, aqueles que estão na linha de frente de batalha, muitas vezes eles estão em prisão, eles estão encarcerados. Pelo contrário, diz Paulo a Timóteo, seja participante dos sofrimentos, encare isso com naturalidade. No mundo tereis aflições a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, porque é Deus que vai dar o poder para você suportar. É Deus que vai dar o poder para você vencer as barreiras, é Deus que vai dar a coragem que você precisa para continuar avançando. Ora, eu sei que a tarefa não é fácil, nunca foi fácil e nem a Bíblia coloca como sendo fácil. Isso é mentira do evangelicalismo contemporâneo que diz que o cristão ele vai ter toda a prosperidade, vai ter todas as benesses nessa vida, a vida de dificuldades fica para trás. Não, a palavra de Deus é pródiga em mostrar os problemas que podem advir no nosso dia a dia, mas um poder maior que pode superar qualquer problema, que pode nos sustentar, que pode nos levar a atravessar águas turbulentas e as tribulações dessa vida. Hebreus, capítulo 11, aquele capítulo dos heróis da fé, aqueles que tiveram coragem. Versículos 34 a 38, nós vemos aqui que a tarefa não é fácil. Uma vida de sofrimento muitas vezes está presente naqueles que são os transmissores das mensagens de Deus.
E é esse o ensino que nós temos aqui, é esse o retrato que nós temos aqui desses que são especificados naquele capítulo. Veja, lá no versículo 34, diz que aqueles da fraqueza tiraram forças. Parece uma contradição, né? Se você está fraco, você se abandona, você está debilitado, fica para trás. Não. Maior é o poder. Maior é o poder que está em nós. É o poder de Deus. Então, da fraqueza você tira forças. Na fraqueza nós vemos a fortaleza de Deus. Na fraqueza nós nos lançamos e nos jogamos nos braços de Deus. Na fraqueza nós renovamos a nossa esperança de que Deus vai cumprir a sua obra em nós e por nós e vai nos conservar no campo de batalha, levando à frente a mensagem de salvação. Mas esses foram torturados, diz o versículo 35. Versículo 36 diz que eles sofreram escárnios, açoites, algemas, prisões. Humanamente falando, nós vemos aqui o que seriam histórias de fracasso. Pelo contrário, esses são os heróis da fé, são os que estão vencendo, os que estão sofrendo por amor a Cristo. Versículo 37 diz que eles foram apedrejados, provados, cerrados no meio, mortos ao fio da espada, peregrinos, usaram vestes de peles, estiveram necessitados, aflitos e maltratados. Você quer estar nesse exército? Prepare-se. Pode ser que tenhamos que atravessar situações como essa. Maior é o poder que está em nós, que é o poder de Deus. Versículo 38 diz: estiveram errantes pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Irmãos, as Escrituras, elas não apontam nenhuma forma fácil de viver, nem de levar à frente essa batalha, mas é uma batalha e estar nela requer coragem, requer determinação, requer firmeza. E para isso nós temos que estar com a nossa casa muito bem construída, solidamente em cima da rocha da obediência, que é ouvir a palavra, praticá-la. E para tudo isso nós precisamos do Espírito Santo de Deus agindo em nossas vidas, para que nós possamos vencer todos esses obstáculos. Eu sei que não é fácil. Eu sei que falta coragem. Falta coragem para você, falta coragem para mim, quantas vezes? Faltou coragem para Pedro, gente. Momentaneamente, ele fraquejou. Mas o que é que aconteceu? Qual é a história de Pedro que nós ouvimos? Maior é aquele que estava nele e ele o levanta daquela situação de depressão espiritual e moral por ter negado a Cristo. E o coloca como um grande apóstolo, proclamador das verdades divinas, aonde ele exercita coragem intensa, em momentos onde ele está perante os seus algozes, os oficiais do governo, aqueles que tinham o poder entre a vida e a morte, e ele diz a eles: não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Isso é coragem. Que contraste entre o Pedro que caiu e negou e o Pedro que evidencia a sua coragem pela ousadia com que ele leva à frente as palavras de salvação. Coragem que nos falta, mas que nos deve levar quando constatamos que estamos prestes a nos acovardar. E eu creio que Timóteo estava mais ou menos nessa situação, porque as palavras de Paulo, elas são tão incisivas e elas são repetidas, não é só nesse trecho que nós lemos. Timóteo talvez estivesse ali sobrepujado pelos problemas daquela igreja que ele estava lá em Éfeso. Mas é essa sensação de impotência que deve nos levar e nos jogar aos pés da cruz, para que nós possamos obtê-la, para que nós possamos ser reanimados,
para que nós possamos ser consolados, confortados pelo Espírito Santo, que não somente nos foi prometido, mas que está conosco. Ele não somente habita em nós, mas está de uma maneira toda especial nessa mística união do povo de Deus, uns com os outros e todos nós com Cristo Jesus. Isso nos leva até o terceiro ponto, que faz parte da nossa definição de firmeza também. A firmeza da igreja, ela é consolidada pela coerência na apresentação das doutrinas, compreendendo todo o conselho de Deus. A firmeza da igreja é consolidada pela coerência na apresentação das doutrinas, compreendendo todo o conselho de Deus. Percebem? Para que a igreja seja firme, é necessário que nós sejamos firmes. Para que nós sejamos firmes, é necessário que nós tenhamos consistência, ouvir, praticar. Coragem para levar à frente. E agora, é necessário que nós tenhamos coerência doutrinária, que nós não estejamos sendo levados para lá e para cá por qualquer vento de doutrina, mas que nós possamos abrigar, abraçar todo o conselho de Deus e proclamar, devolver aquilo que nós recebemos, que nós aprendemos, que nós praticamos, levar à frente a outras pessoas. Eu creio que um texto básico para substanciar isso daí pode ser Romanos 12:6. Romanos 12:6 está falando dos diferentes dons que são dados aos membros da igreja. E aí ele vai e faz uma referência à profecia. Às vezes a gente entende mal também o que é profecia. O profeta é porta-voz de Deus. E a nossa definição, muitas vezes, profeta é o que prediz o futuro. Não, predição do futuro é um dos elementos da profecia. Pode estar presente ou não, e ele ainda assim é profeta. Muitas vezes o profeta, ele tão somente, no Antigo Testamento, alertava o rei sobre as coisas mais e ruins que ele estava fazendo. Ele era o porta-voz de Deus. Às vezes esse alerta trazia alguma predição do futuro dada por Deus. O mundo está cheio de falsos profetas, no sentido daqueles que predizem ou procuram predizer o futuro. Mas profecia, na sua essência, significa porta-voz de Deus, aquele que leva à frente as palavras de Deus, ou poderíamos até falar de profecia como pregação. Mas o texto aqui diz aqui, se profecia, seja segundo a proporção da fé. E o nosso texto nem sempre elucida muito bem o que é essa proporção da fé. Às vezes a gente pensa, se eu tenho uma fé pequenininha, então eu vou falar bem pouquinho. Se eu tenho uma fé maior, eu vou falar mais. Não, não é isso. A palavra no original é aquela que na nossa língua é analogia. Ou seja, o que nós vamos proclamar não pode ser dissonante das coisas que foram dadas anteriormente, das doutrinas que foram ensinadas, de todo o conselho de Deus que está contido nas Escrituras. Não é através de novas revelações que a vontade de Deus vai se mostrar aos nossos dias. Tudo que é necessário para o nosso conhecimento já nos foi dado na palavra de Deus. E tudo aquilo que nós temos na palavra de Deus é harmônico, tem harmonia entre si. Uma doutrina é construída, entrelaçada com a próxima doutrina, e todas elas são construídas em cima de revelações prévias, de tal maneira que nós temos aqui um conjunto de coisas que não pode, não deve ser quebrado pela imaginação humana ou pela inconsequência humana, como tantas vezes nós vemos nos nossos dias. Nada aqui de paninho santo com suor, se fosse assim, eu estaria rico também. Nada de pente santo, né? Que vai ser abençoado, basta você passar na cabeça, nada disso. Não, essas coisas são humanas, são rasteiras, são animalescas quando comparadas com
o sublime evangelho, as sublimes doutrinas da fé cristã. É necessário que nós sejamos harmônicos. E é por isso que o ponto aqui é que a proclamação, ela não pode ser dissonante, por isso daí a palavra coerência. Ela tem que ser construída e refletir aquilo que Judas, capítulo 1, versículo 3 diz, a fé uma vez por toda entregue aos santos. Uma vez por toda entregue aos santos. Essa é a nossa batalha, nós vamos ver mais à frente isso daí também. E nós temos exemplos dessa coerência. Essa é a maravilha. Na história da igreja, nós temos exemplos dessa coerência. No capítulo 11 de Hebreus também, nós vimos ali, todos aqueles relacionados são aqueles campeões da fé que demonstraram coragem, mantendo essa coerência também. Temos mártires que perderam a vida por causa dessa coerência. Tiveram coragem de proclamar a mensagem, de manter a firmeza na palavra de Deus. E isso nos conclama a lembrar, a imitar, a manter a coerência doutrinária que eles tiveram. Por isso a Bíblia nos conclama a sempre olhar para o passado, para o presente, com muito realismo, e sempre com um olhar no futuro. E eu creio que um texto muito bom para mostrar esse triplo olhar que nós devemos ter sempre é Hebreus capítulo 13, versículos 7 a 9, onde nós temos Hebreus capítulo 13, versículo 7. Vamos ler juntos. Lembrai-vos, está projetado aí, lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Versículo 8, Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo, e o será para sempre. Versículo 9, não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça, e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isso se preocuparam. Vejam, irmãos, é exatamente aqui que nós temos essa questão do olhar para o passado, olhar no presente e olhar no futuro. Porque eu acho que não somente os heróis da fé de Hebreus 11 são os nossos guias, e acho até que numa época onde nós adentramos aqui já a celebração dos 500 anos da Reforma, nós temos muitos outros guias a serem lembrados, mas temos também os nossos pastores atuais, que são os nossos guias. Temos várias lições nesse texto aqui. O passado, ele é importante. Deus tem preservado a sua igreja em firmeza. Como? Levantando líderes, servos seus, firmes, que pregaram a palavra e que deixaram um exemplo a ser seguido, a ser imitado. Por essa razão nós devemos nos lembrar deles. E eu tenho certeza que essa lembrança, como eu disse, não é só lá daqueles lá de Hebreus capítulo 11, não. Nós temos tantos guias dos quais nós devemos nos lembrar. E devemos imitar a fé. O passado é importante. Mas o presente é o eterno presente que é Cristo. Ele é o eterno eu sou. Em Cristo não há sombra de mudanças. Cristo, ele é presente no passado, ativo no presente e perene no futuro, por toda a eternidade. Por ele nós relembramos o passado, as obras de Deus na vida do seu povo. Nele nós confiamos no presente. E por ele nós temos segurança em nosso futuro. A pessoa, a mensagem de Cristo, ela é a mesma. As gerações passam, mas
o pecado continua sendo o fator que afasta as pessoas de Deus. Somente Cristo é poderoso para salvar. Somente nele temos o caminho que nos leva ao Pai. Essa é a realidade presente que nós temos. E nessa firmeza de Cristo, nessa ausência de mudança, de uma mensagem que é a mesma, de uma condição humana que é a mesma, nessa nós temos que ter firmeza na nossa mensagem e a igreja ter firmeza no seu caminhar. E o futuro? É um alerta de que o perigo jaz à porta. Sempre olhando para o perigo, está aí na frente, cuidado. Cuidado, não vos deixei envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto que vale estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveitos que com isso se preocuparam. Irmãos e irmãs, quando nós nos esquecemos dos nossos guias, quando nós nos esquecemos de sua mensagem, quando nós começamos a ser atraídos por mensageiros meramente humanos e mensagens humanas. Quando nós nos afastamos da suficiência de Cristo, quando nós achamos que líder A ou B é aquele que deve galvanizar as nossas atenções, quando nós achamos ou nos esquecemos da pertinência e da contemporaneidade da mensagem de Cristo. Quando o coração não está confirmado na graça, quando ele está confiado em várias outras expressões de religiosidade ou ausência de religiosidade, quando as prioridades da vida não são corretas, quando as devoções são colocadas em coisas estranhas, quando nós não praticamos o que ouvimos, o resultado é exatamente esse aqui que está no texto: envolvimento com doutrinas várias e estranhas. E elas são mortais para a alma, são pá de cal para a alma. Caminhando já para uma conclusão, meus irmãos e minhas irmãs. Manter a firmeza da igreja não é fácil, mas é necessário. Batalhar pela fé uma vez dada aos santos é o comando que nós temos. Judas 1,3, né? Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca de nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Eu acho esse texto magistral, porque Judas está escrevendo assim com todo o coração, acho que até de uma forma bem coloquial, descontraídamente, dizendo: meus irmãos, na realidade eu estava fazendo um esforço para escrever para vocês sobre essa salvação comum que nós temos. Eu queria falar de coisas boas, da união mística que nós temos, uns com os outros e todos nós com Cristo. Essa salvação que é tão grande, tão gloriosa, mas me senti obrigado. Veio sobre mim aquele peso de obrigação. Me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos. Irmãos, eu sei, é como se Jesus estivesse dizendo: eu sei que vocês vão descansar, vão colocar as armas de lado, vão achar que a fé cristã é isso, já está indo para a igreja lá todo o tempo, ouvindo o pastor, voltando para casa. Vão se esquecer que aquelas verdades lá ouvidas têm que ser praticadas no lar, no trabalho, em todo o tempo. Vão se esquecer no momento de aflição que Deus é o único que pode lhe sustentar. Vão se esquecer de tantas coisas. Eu tenho que exortar vocês a uma batalha. Nós estamos envolvidos numa batalha, e essa batalha tem que ser uma batalha que tem que ser seguida diligentemente. E é uma batalha que não é por coisas novas, por conquistas novas, não, é pela fé,
uma vez dada aos santos, pelas doutrinas preciosas, maravilhosas, aquelas que levam à vida eterna, à comunhão eterna com o nosso Salvador. É por ela que nós nos envolvemos nessa batalha, nela que nós prosseguimos, tendo o nosso Deus como general, como comandante, Cristo, aquele que é o cabeça da igreja, à frente dessa batalha, e nós vamos derrubando porta de inferno após porta de inferno. Não há barreira que possa nos sustentar. Nós vamos caminhando debaixo do poder de Deus. Não é fácil. Não é fácil. Paulo diz assim: pelo que tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Eu creio que quando Paulo escreve isso aqui, e ele diz, não desfalecemos, é porque, por vezes, ele sente que ele estava prestes a desfalecer. O ministério era difícil, as barreiras eram difíceis, as dificuldades, as oposições, a luta, as perseguições. Mas ele diz, eu não desfaleço, não vou desfalecer. Na realidade, eu vou ter uma atitude diferente. Em vez de desfalecer, eu vou ter coragem. Em vez de desfalecer, eu vou ser firme. Em vez de desfalecer, eu vou ser praticante da palavra. Em vez de desfalecer, eu vou ser coerente com todas as doutrinas. Eu vou rejeitar coisas que são vergonhosas, que não pertencem na vida de um crente. Coisas que se ocultam, mas que afloram em numa determinada ocasião e vão envergonhar o evangelho e as vidas. E também não vou andar com astúcia, não vou procurar artimanhas humanas, mas vou confiar no poder divino. Não vou adulterar a palavra de Deus, não vou acreditar na profetisa fulana, cicrana, beltrana, não, a minha confiança na palavra de Deus. Não vou confiar numa seita qualquer que me traga aqui como sendo, eu tenho as últimas palavras de Deus, você tem uma coisa velha. Não, eu vou ficar com a fé uma vez dada aos santos. Antes, diz Paulo, nos recomendamos à consciência de todo mundo. Vou andar com tranquilidade, com firmeza, uma vida transparente, pegando como testemunho a consciência das pessoas. Como? Pela manifestação da verdade. Segurando a verdade, praticando a verdade, tendo coragem para levar à frente a verdade, com coerência, com todas as verdades prévias que nós aprendemos. Uma igreja firme, porque tem membros firmes, conscientes de sua identidade como povo de Deus, que sabem a sua missão proclamadora do Evangelho da Graça, que constroem suas casas na rocha da obediência à palavra de Deus, que seguem proclamando as doutrinas que salvam, sem modismos, batalhando pela mesma fé que uma vez foi dada aos santos. Vamos orar? Senhor, nós estamos no meio de uma batalha e muitas vezes nos comportamos como se estivéssemos no meio de um parque de diversões. Desfrutamos as coisas boas que Tu nos destes e nos esquecemos que estamos no meio de uma batalha espiritual, na qual nós somos conclamados, Senhor, a sermos praticantes e não apenas ouvintes, a termos coragem de levar à frente as Tuas verdades e sermos coerentes com tudo aquilo que temos aprendido
visto aquelas doutrinas que nos são ensinadas na Tua palavra. Livra-nos, Senhor, dos modismos humanos. Ajuda-nos, Senhor, nesse caminhar, nessa batalha. Sustenta-nos, dá-nos a convicção do Teu poder. Em nome de Jesus. Amém.